Viu, Casagrande? Eu conheci num evento que aconteceu lá da Abrace, lá no hotel de Campinas, eu conheci o Júlio César, foi a única vez que eu o vi, entendeu? E uma elegância, uma presença, uma educação, uma humildade. Ele só perdeu lá em prestígio pro Dario Maravilha, né? Porque o Dario, onde passa, parece que é Pelé, hein? Todo mundo ama. Mas eu queria saber de você o seguinte, agora que você está muito firme no jornalismo esportivo e da política também, eu queria saber se você está gostando da história. Claro que você está gostando, senão você já teria largado mão. Agora, vem cá, pô, você está no UOL, que é um canhão, entendeu? E você está sempre nas manchetes. Que tal a sua experiência como jornalista que já vem há um bom tempo? Cara, o Milton, assim, eu parei de jogar em 94 no Corinthians, depois joguei um pouquinho no Paulista de Jundiaí, que era Lousano Paulista, mas mais marketing, e lá em São Francisco do Conde também, lá na Bahia. Depois eu parei definitivamente. Aí eu fui para a ESPN, fiquei um tempinho lá, um ano, não estava pensando em ser comentarista. O Trajano foi um espetacular comigo, aí eu fui para a Globo e o saudoso Marco Mora me mostrou todo o caminho. Então o que eu aprendi? Eu aprendi assim, a ser comentarista completamente independente, totalmente independente. O Marco Mora, tanto o Marco Mora como o Trajano me falaram assim, cara, para você tem opinião forte, você é um cara direto, você vai direto ao assunto. Então, se você não tiver nenhum tipo de comprometimento com as pessoas ligadas ao futebol, você vai ter total liberdade sempre para dar sua opinião. E eu segui esse caminho, que já era identificado com a minha personalidade, né? Então eu curto pra caramba, hoje em dia, escrever, já estava escrevendo no GE antes, já tinha escrito também para o Estadão e tal, mas assim, no UOL está sendo bem legal, porque eu tenho total liberdade, meu. Eu escrevo sobre política, eu escrevo sobre futebol, eu escrevo sobre música, eu conto história, que nem hoje eu escrevi sobre Santos e Corinthians, as minhas experiências como torcedor e como jogador também. Então, assim, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer algo que tenha um significado, sabe? Ou contar histórias de futebol, minhas, como você também conta maravilhosamente bem, ou dando opinião sobre qualquer assunto, sobre futebol, sobre jogador, sobre política, sobre música, sobre cinema, teatro, porque essa é a minha vida, sabe? Eu sou um cara que eu curto a cultura brasileira, a cultura internacional como um todo. E eu gosto de passar essas experiências e trocar ideias sobre isso. Então, assim, o espaço que eu tenho hoje no UOL, eu me sinto muito bem, sou bastante feliz com isso, cara. Me dá essa oportunidade, sabe, de mostrar um outro lado, sabe, tendo total liberdade para dar opinião. E quando eu dou opinião, muita gente ataca ou critica e outras tantas gostam pra caramba. Mas a minha opinião é a verdade da minha visão do fato. Não é uma coisa que eu coloco como uma verdade absoluta, prepotência, arrogância, não. A minha opinião, ela é direta. Eu não fico enrolando. Eu não acendo e assopro. Eu vou direto. Mas é uma opinião totalmente verdade, é muito honesta e muito espontânea, relacionada à visão que eu tenho, entendeu? Sobre um determinado fato, um determinado jogador. Perfeito, você é muito claro. E eu queria te agradecer também, porque uma vez você mandou uma mensagem linda, porque a gente colocou um gol do Fiore Gilhote, do Casagrande, menino Casagrande, entendeu? E aí você ligou mandando agradecimento e tal. Aliás, acha aí, viu, Cimate? Nós temos muito gol do Casagrande aí. Só não temos gols... Tá vendo? Vamos ouvir. Corinthians atacando para consolidar a vitória, leva até livre, escapou de uma, escapou de dois, Casagrande sozinho, vai marcar, não tem outro jeito, atenção, chutou, é fogo, é gol! Gol! Casagrande! Começa um pesadelo, torcida brasileira. É a festa corintiana na certeza de que nada vai mudar. Emudece o povão São Paulino que começa a triste viagem de volta. É a vitória corintiana que chega abraçando o título de campeão paulista de 82. É o pesadelo que faz chorar e que machuca o coração São Paulino.
Casagrande, número 9. O tempo passa 41. 3 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. Corinthians abraçando o título de campeão paulista de 82. Saiu São Paulo, leva a bola, então Dario levantou na ponta esquerda, Sérgio correu, tentou passar, entrou. Esse lance aí, esse gol, narrado pelo mestre Fiore Gilhote, o mais emblemático narrador da história do rádio do mundo. E você ficou emocionado, mandou uma mensagem para mim, agradecendo. Porque eu que tenho que agradecer, né? Porque a gente tem nós temos um arquivo absurdo. Mas tocou você aquele dia, você ficou emocionado, estava ouvindo no carro até. Sim, não emociona toda vez que eu ouço o Fiore, Osmar, Silvério, toda aquela turma dos anos 70, dos anos 80, que viram eu começar no Corinthians, né? E acompanharam a minha carreira toda, narraram jogos meus, gols, derrotas, vitórias e tudo mais, e me emociona sempre porque aquela época os narradores, eles eram muito ligados diretamente à emoção da jogada, à emoção do lance, né? O Fiore era um poeta que narrava futebol, né? Era um poeta que narrava futebol através da poesia do esporte. E eu sou uma pessoa intensa, tudo que eu faço é intenso, tudo que eu participo é intenso, eu sou um cara muito ligado emocionalmente às coisas que eu faço, às pessoas que eu conheço, às pessoas que eu conheci. Então sempre me emociona quando eu ouço o Fiore, ouço o Osmar, quando gols assim como esse do título da democracia corintiana em 82, que foi talvez o título mais importante da história dos jogadores que participaram daquele momento, né? Que era um momento muito difícil do país. Nós somos corajosos, nós colocamos uma briga pela democracia, não só dentro diretas já, né? Parabéns. Diretas já, depois para anistia em 79, enfim. O Corinthians naquele momento era muito forte dentro do campo e muito forte fora de campo. Fora de campo nós formamos um grupo diferente mesmo, um nível cultural não normal para a maioria dos jogadores de futebol daquela época e de hoje também, né? Um grupo que tinha um conhecimento político, que tinha um interesse cultural, que tinha um interesse sobre a sociedade, que tinha um interesse em mudar as coisas também dentro do esporte, e nós sabíamos da nossa responsabilidade daquele ano. E a coisa mais legal que eu gosto de destacar, sempre que a gente fala da democracia corintiana, principalmente em 1982, é assim: nunca, nenhuma vez precisou ter uma reunião para falar para alguém, um dos jogadores, para que entendesse a responsabilidade que nós tínhamos e que nós tínhamos que jogar bem, ganhar e jogar bem e ser campeão. Nunca precisou. Mesmo aqueles que não eram tão a favor da democracia corintiana, ou aqueles que não tinham interesse sobre a democracia ou interesse político, todos nós, tínhamos na cabeça a necessidade excessiva e urgente de jogar bem, ganhar jogando bem e ser campeão. Isso é um marco na minha cabeça, porque é muito difícil você ter num grupo vários jogadores, sei lá quanto tinha naquela época, 25, 26 jogadores no elenco profissional do Corinthians, e todo mundo ter a mesma consciência, o entendimento da responsabilidade, do peso daquilo que a gente estava carregando naquela época. E esse título aí foi fantástico, né? Agora, o Casão, aliás, qual o jornalista que mudou teu nome de Casagrande para Casão? É duas coisas iguais, né? Mas quem começou a chamar você de Casão? Então, primeiro assim, no juvenil do Corinthians, antes de eu jogar a primeira Taça São Paulo, eu era o Walter, Valtinho, tinha alguns apelidos lá que os caras colocavam de vez em quando, mas não era Casagrande. Quando eu fui jogar a primeira Taça São Paulo, em 80, o treinador do Corinthians se chamava Joaquim Feliz, que era um treinador que vinha da Portuguesa Santista, veio para o Corinthians, e quando ele me chamou na salinha e falou assim: olha, Walter, é o seguinte, nós vamos começar a Taça São Paulo e eu tenho que passar os nomes dos jogadores com os números e tal para disputar a Copa. E eu acho que você tem que usar o seu sobrenome, Casagrande, porque Walter tem vários, e você, Casagrande, vai ser o único. Todo mundo vai prestar atenção de uma forma ou de outra em você, porque você é o Casagrande. E eu quero te escrever com o número 13, porque é o meu número de sorte, Joaquim Feliz. E eu falei, tudo bem, pode escrever. E eu fui inscrito como a camisa 13 e
na súmula começou a ter Casagrande, né? Foi ele que colocou. Casão foi o próprio os caras do Corinthians. Eu acho que o Magrão me chamava de Big, que já era grande, né, em inglês. Big House. O Vladimir começou a me chamar de Casão, a Taliba de Casão. Casão surgiu lá dentro do ambiente do Corinthians mesmo. Tá vendo? Bem lembrado. Mas você falou de um nome aí que me toca o coração, porque teve uma época na minha vida, no começo de luta aqui em São Paulo, morando em Porão, mas eu era repórter de trânsito, eu era repórter rodoviário, sábado e domingo, e repórter de trânsito todo dia, principalmente de manhã e no fim da tarde, e a coisa estava feia. Aí o Osmar Santos foi lacrar um carro, Corcel Vinho, que ele queria a placa OS 1974, porque seria como foi a primeira Copa do Mundo dele. Enquanto não se preparava lá a documentação, um cara que cuidava dessas coisas, de pessoas VIP, né? Por ordem do doutor Nerval Ferreira Braga Filho, que já está no céu. E aí eu fiquei esperando ali e comecei a conversar com ele, né? Conversar com ele. Tava o pessoal dos Secos e Molhados explodindo. Tava o pessoal na sala de imprensa do Detran. Conversa vai, conversa vem, fiquei mais ou menos 45 minutos falando o que eu sei de rádio esportivo, dos grandes homens do rádio, da televisão, no futebol, escalações de times no futebol, e ele ficou quieto, falou nada. Aí o Paulo Comba chegou com os documentos, ele desceu, lacrou o carro, foi embora. Aí eu peguei e comentei lá com o pessoal da Benjamin Luane Neto, o pessoal que fazia Randall Marques do Jornal da Tarde, o Aluane era da Folha. Então o que aconteceu? Eu falei, nossa gente, mas eu falei para os Secos e Molhados lá para a turma, né? Escuta, mas o Osmar ficou com raiva de mim porque ele estava com a cara feia. Aí o Gerson Conrad, o baterista, Sim. falou, também você ficou falando 1 hora na cabeça do sujeito, ué, tá louco, ele tinha que ir embora mesmo, se ele fica mais aqui, você ia ficar surdo. Mas aí, ele foi embora lá para nossa rádio, lá na Avenida Miruna 713, uma quinta-feira da vida. Aí em seguida bateu o LP, né, linha preferencial que tinha naquela época, o Fernando Vieira de Mello, meu diretor, cara que eu amo, tá no céu, e ele falou, Mineiro não, ele me chamava de Minhocão. Ô Minhocão, vem pra cá, pega um ônibus aí e vem pra cá, é urgente. Falei, tô frito, mais uma vez vão me suspender, vão descontar o dia. Cheguei lá, ele falou assim, eu estou aqui para saber quem que é mentiroso. Que você mentiu para o Osmar Santos ou o Osmar Santos mentiu para mim. Falei, nada disso, eu falei as coisas que eu sei, futebol, pô, o negócio é futebol. Então a partir de hoje você é plantão esportivo. Na salinha do Narciso Vernizzi, olha pra você ver. E ele, Osmar Santos, quer dar uma mensagem pra você aqui, narrando, quer ver? Zenon recolheu pra Casagrande na boca do gol, abriu o pé direito, 1 pra lá, 2 pra cá, pintou um golaço! Emoção pra você outra vez, Casagrande. Emoção pro craque, pra criatividade, pra imaginação, pro domínio, pro drible. Casagrande outra vez emociona o meu povo. Um gol incrível. O povão derrama sua emoção num estádio de futebol. Casagrande, um verdadeiro turbilhão na cabeça do meu povo. Boa, Casagrande, que ninguém vai dormir nossos sonhos, meus filhos. Chora aí, Casagrande. O Osmar é uma pessoa espetacular, né? O Osmar, além dessa narração incrível, também um poeta que narrava futebol. Eu tenho um carinho muito grande pro Osmar, sempre tive, porque eu passando o carnaval juntos lá no ginásio do Corinthians, encontrava ele em shows da MPB, que ele também gostava. E ouvir o Osmar narrando é uma coisa inacreditável, de arrepiar, né? E esse gol aí foi contra o Taubaté, numa quarta-noite, em 82, o estádio estava lotado, porque o Corinthians estava muito bem, e foi um dos gols mais bonitos da minha carreira, e com certeza o gol mais bonito daquele campeonato, porque foi uma enfiada de bola do Zenon no bico da área grande, do lado esquerdo, atacando por onde entra o público, lá no Pacaembu, e eu fui cortando em diagonal toda a defesa do Taubaté, e quando o Vitor saiu eu dei um tapa, né, e fiz um gol. E realmente aquele dia, nesse gol, até tem imagem, eu tenho gravado esse gol, né,
tanto com o Osmar, com o Fiore, como eu tenho de TV também. E o público do Pacaembu levantou e aplaudiu aquele dia. Dá para escutar gritos da torcida e aplausos, porque a jogada foi realmente muito bonita. Foi um golaço mesmo. E o Osmar deixou o gol, né, muito mais espetacular do que ele foi. Vamos ouvir de novo. Depois a última pergunta de Guilherme Cimatti para o Casão. Vai lá, Osmar. Para Casagrande na boca do gol, abriu o pé direito, um para lá, dois para cá, pintou um golaço! Emoção pra você outra vez, Casagrande. Emoção pro craque, pra criatividade, pra imaginação, pro domínio, pro drible. Casagrande outra vez emociona o meu povo. Um gol incrível. O povão derrama sua emoção num estádio de futebol. Casagrande, um verdadeiro turbilhão na cabeça do meu povo. Palma Casagrande, que ninguém vai dormir nossos sonhos, meus filhos. Vamos lá, Cimatti, a última pergunta ao Casão. Primeiro, um abração pro Casão, né, Milton? É uma voz necessária, um cara que faz toda a diferença no debate esportivo, no debate político. No que ele comenta ali, o Casão é uma referência. Eu sou um cara que sempre admirou demais o Casão, concordo demais com as opiniões dele, que o jogador precisa se posicionar mais. Enfim, eu sou um fãzaço do Casão e é um prazer estar falando com ele. Casão, Vinícius Júnior já passou o Neymar? É o jogador brasileiro mais importante hoje? Fala, Guilherme, beleza? Cara, o Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro, né? Há 3 anos já. Porque ele vem sendo destaque no Real Madrid, mesmo com o Benzema sendo o melhor jogador do mundo da última temporada, talvez ganhe também na FIFA agora como o melhor jogador do mundo. Mas o Vinícius fez gol de decisão de Champions League contra o Liverpool, 1-0, gol do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior desequilibra no Campeonato Espanhol, jogou mal contra o Atlético de Madrid, não foi bem contra o Atlético de Madrid na partida de ontem, mas no meio da semana ele destruiu o Liverpool, praticamente. Então, cara, eu já acho o Vinícius Júnior o melhor jogador brasileiro desde já 3 anos atrás, de 3 anos para cá. Ele foi para a Copa do Mundo do Catar como o melhor jogador brasileiro, sem dúvida alguma. É que as pessoas falam muito, dão mais atenção para o Neymar, que é um grande jogador, não tenho nada contra o Neymar, eu tenho coisas contra ele, os comportamentos que ele tem, que são irresponsáveis relacionados ao futebol, ao atleta profissional. Eu acho que tudo que está acontecendo com o Neymar de desgaste físico, de contusão, é um preço que ele está pagando pelo comportamento não legal, vamos dizer assim, não foi bacana por muito tempo, né? Então agora as contusões acontecem e ele demora para se recuperar. Mas o Vinícius Júnior foi para a Copa sendo campeão da Champions, fazendo um gol decisivo. Então ele foi, na minha opinião, como o melhor jogador brasileiro desse momento. E sem dúvida é uma injustiça ele não tá disputando como o melhor do mundo, mas com certeza, para a próxima temporada, vai ser um cara que não vai ser mais esquecido ali entre os 3, entre os 4, entre os 5, e possivelmente vai lutar, vai brigar para ser melhor do mundo, né? O Vinícius Júnior, eu não tenho dúvida, é muito jovem e tem muita coisa pela frente aí. Mas eu escrevi uma coluna ontem, que eu não sei se o Milton leu, sobre o Casimiro. Pra mim, sim, você fala que é o maior jogador brasileiro. Eu assino a Folha há 200 anos. O Casimiro, para mim, é o jogador mais importante e eficiente da geração dele. E a geração dele é a geração do Neymar, é a geração de Oscar, é a geração de Felipe Coutinho, né? É a geração do Lucas. Porque o Casimiro, da geração dele, é aquele que mais ficou, que mais tempo jogou em alto nível e sendo importante para o seu time durante todo o tempo que ele foi para a Europa. O Casimiro chegou no Real Madrid, foi emprestado para o Porto, ele mudou o time do Porto. Quando ele voltou para o Real, que o Real ainda estava tentando se encontrar, ele mudou o time do Real Madrid. Ele chegou no Manchester United, o United por baixo, o United caindo aí. Ele mudou o time do United. Hoje o United está lutando pelo título da Premier League, vai disputar o título com o Newcastle da Liga da Inglaterra hoje, a Liga Inglesa, e eliminou o Barcelona no meio da semana e está indo também como um dos favoritos da Liga Europa. Tudo isso depois que o Casimiro chegou. Também com a saída do Cristiano Ronaldo, que não estava bem, com a saída do Maguire também, que não
é o zagueiro mais caro, mas não se encontrou no United, e a chegada do Casemiro consertou o meio-campo. Então eu vejo o Casemiro como o jogador mais importante e eficiente da geração dele, e o Vinícius Júnior como o melhor jogador brasileiro, o mais eficiente, aquele que tem mais condições de desequilibrar uma partida nos dias de hoje. Mas quero deixar claro que o Rodrigo do Real está muito próximo do Vinícius Júnior, e pode ter uma dobradinha brasileira entre os melhores do mundo daqui para frente. É muito possível que Rodrigo e Vinícius Júnior entre o grupo dos jogadores mais importantes do mundo do ano de 23 para frente, pós-Copa de 22 para frente. Eu acredito muito que os dois vão fazer parte desse grupo aí dos melhores do mundo. Olha aqui, ó, o André Nussbacher, meu grande ouvinte, está dizendo aqui: Casa Grande, casa nada, mansão gigante. Mas agora você não vai sair sem chumbo, porque eu sei que você gosta muito de música, da Rita Lee. Ouça bem esse trabalho do nosso querido Milton Parron no Sedom da Rádio Bandeirantes. Nós íamos em todos os shows que tinham em São Paulo. De sexta-feira, se a gente concentrava no sábado, nós fomos ver a Blitz, Maria Bethânia, Djavan, Ney Matogrosso, Moraes Moreira, todos os shows, Caetano Veloso, todos os shows a gente ia. E da Rita, falei, pô, da Rita tem que ir, vamos lá. E aí chegamos lá, sentamos, ficamos assim, não dava nem pra assistir direito o show, porque tinha muita gente no Ibirapuera. Ficamos na lateral do palco, assim. E aí eu acho que foi o Casão teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians pra Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público com a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara e falei assim, meu, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, porra, meu, você não é o Casagrande? Eu falei, você joga no Corinthians, meu, eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa pra Rita Lee. Tá bom, eu tinha uma camisa e deu pra gente. A Rita era corintiana, então nos chamou no palco, né? Chamou no palco e ela sabia da nossa história, um pouco do nosso posicionamento, então acabou unindo o útil ao agradável ali, né? Casagrande, por essa você não esperava, hein? Emocionante, hein? E a Rita Lee, estamos desejando muita saúde para ela. É emocionante ouvir o Magrão, né? A voz do Magrão falando, ouvir o meu amigo lá, a Rita cantando, falando do nosso nome. Amo os três, são três pessoas que eu conheci na minha vida que eu sou totalmente apaixonado. Né? Totalmente apaixonado. Sou apaixonado pelo Magrão, sou apaixonado pela Rita, sou apaixonado pelo Vlá. Cara, é difícil ouvir isso porque foi um momento muito especial, muito divertido, muito legal, um momento de muita loucura, porque realmente eu tinha prometido a camisa para Rita Lee e eu esqueci de avisar os caras que eu tinha prometido e ninguém levou camisa nenhuma. E o Magrão falou para mim assim, ele viu o cara com a camisa número 9 ainda, a minha sorte, camisa oficial número 9, o cara tá. O Magrão falou assim, não foi você que prometeu a camisa pra Rita? Olha lá, o cara lá vai lá e pede pro cara. Aí eu fui, cheguei lá, pedi, o cara falou, pô, lógico, tá? Aí nós fomos lá e nós demos uma camisa pra ela no palco. Quero desejar assim, muito amor pra Rita, um beijo pra Rita, pra turma toda da família dela, Beto, Roberto, todo o pessoal. Mando muita energia positiva, muito amor para ela, muita força, espero que ela se recupere legal, porque a Rita, ela não é... A Rita é um personagem dos mais importantes da história cultural brasileira. A Rita não é só importante para a música popular ou para o rock and roll brasileiro. A Rita é importante para a sociedade brasileira.
A Rita sempre defendeu, sempre se posicionou, sempre foi uma mulher forte de confronto, né? Foi perseguida pra caramba, foi presa, mesmo grávida, e não se intimidou, e continuou cantando, mandando a mensagem dela. E eu gosto muito de... Hoje eu dei uma entrevista para uma garota da Faculdade do Rio de Janeiro, e ela me perguntou assim, como você se... Fala 3 músicas que te definem, né? Como você se definiria em 3 músicas, em fases diferentes? Eu falei assim, ó, eu tenho 3 músicas, eu até tenho na cabeça, mas tem uma que mudou minha vida, porque fez com que eu percebesse realmente qual era o meu papel dentro do mundo, como eu era, qual era a minha personalidade, que foi Ovelha Negra da Rita Lee. E eu gosto muito de falar o seguinte, ser ovelha negra da família não é uma coisa simples e não é uma escolha. Você nasce ovelha negra, né? E eu nasci uma ovelha negra dentro da minha família, eu sou uma ovelha negra, fui uma ovelha negra dentro do futebol, sou ovelha negra dentro da sociedade, sou uma ovelha negra dentro da política brasileira. Porque é assim que a gente quando é muito intenso, quando você resolve inconscientemente ser verdadeiro, ser honesto, ser espontâneo e falar a verdade, né? Quando você escolhe isso, você vira uma pessoa, você vira um alvo, né? Porque a verdade, a sociedade não é muito acostumada com a verdade. O Brasil, ele é acostumado com o jeitinho brasileiro. E as pessoas intensas e verdadeiras, elas não usam o jeitinho brasileiro, elas usam a verdade. E a música da Rita Lee, Tutti Frutti, um beijo pro Luiz Carlini também, que é meu amigo, guitarrista, do disco de 76, para mim é o disco mais importante do rock and roll brasileiro. E a minha vida é definida, a meu ver, com a música Ovelha Negra, como a Rita definiu a vida dela como Ovelha Negra, como eu conheço diversas pessoas que são Ovelha Negra. Magrão foi Ovelha Negra, Vladimir é uma Ovelha Negra, Gonzaguinha foi uma Ovelha Negra, e tantas outras pessoas de todas as áreas são Ovelha Negras, mesmo pessoas anônimas. Muitas pessoas anônimas são Ovelha Negra. E as pessoas sabem que ser Ovelha Negra é um carimbo. E é uma honra, mas tem o seu preço a pagar. E a gente paga, não tem problema. Mas a minha vida é definida como Ovelha Negra. Eu assumo que eu sou uma Ovelha Negra. Com todo o amor. Muito bem. Eu tenho muita ovelha lá em Guaxupé, mas... Tá tocando. Eu nunca vi ninguém chamou lá de Ovelha Negra. Mas deixa pra lá. Pra terminar, ouça bem aí, ela tá cantando a Rita Lee pra você, Casagrande. Ô Casagrande, você que é um crítico musical também, a moça tem uma voz nota 9,99, hein? Composição maravilhosa, letra que se encaixa com a vida de muita gente.
A Rita é, para mim, uma das maiores roqueiras do rock mundial, não é do rock brasileiro. A Rita é internacional. E a letra da música Ovelha Negra, ela define muito a vida da gente, pessoas que são desse jeito, né? Porque, assim, se você for ver, eu também passei muito tempo sem saber como que eu era. Até meu pai e minha mãe perceberem que eu era diferente, né? Que eu tinha uma coisa diferente, né? E eu fiquei muito tempo perdido na vida tentando me encontrar também, né? Então, quando eu ouço Ovelha Negra, desde quando eu vi pela primeira vez, mexeu comigo e eu me identifiquei totalmente com a letra dessa música, porque eu me vi. Ela define a vida da gente, as pessoas que são desse tipo, assim, intensas, né? Então, cara, eu vi a Rita cantar essa música, é o disco que eu mais gosto. Já participei de um programa com o fantástico Arrigo Barnabé, falando sobre esse disco. E, cara, é assim. Ovelha Negra é assim. A gente sofre, mas a gente anda, mas a gente faz coisa importante. Belos depoimentos. E para terminar, Casagrande, eu trabalhei com um menino chamado, que eu chamava de Casinho, um dos teus filhos. Cadê ele no jornalismo? Eu trabalhei com ele na Barra Funda e na Bandeirantes. Ele estava na Record, agora ele tá com os outros projetos aí, tá com 2 filhinhos, tem 2 netinhos, o Henrique e o Davi, né, filho da Dayana e ele. E ele tá com outros projetos, tá querendo fazer outras coisas, mas não vai largar nunca o jornalismo, né? Porque ele ama, faz parte disso, tá no sangue dele. Mas ele também tem outros projetos que está tentando encaixar aí. Tá, você não vai sair sem chumbo. Quanto é que vai ser o meu Santos contra o teu Corinthians? Cara, olha só, você viu o que eu escrevi hoje? Que pra mim Santos e Corinthians é o clássico dos clássicos? Eu escrevi hoje isso, pra mim. Folha de São Paulo. No UOL. No UOL. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu nasci, quando minha família toda corintiana, eu só ouvia falar Pelé, Rivelino, Santos do Pelé, lá. Eu aprendi que a maior rivalidade é Corinthians e Palmeiras. Mas quando eu vi Pelé contra Rivelino, um jogo em 71, que foi 1-1, um gol do Pelé, um gol do Rivelino, aos 44 minutos, um golaço do Pelé de falta, quando eu vi Pelé e Rivelino, pra mim, aquilo mexeu comigo. E mesmo quando eu jogava contra o Santos, pra mim era uma emoção muito grande, porque pra mim sempre é o Santos do Pelé. Então eu acho que hoje o Corinthians tem um time melhor, mas o Santos deu uma melhorada com a chegada do Lucas Lima, deu aquele toque de qualidade, encaixa a característica dele com a do Marcos Leonardo. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, e o Corinthians não consegue render fora de casa até agora, né? Então eu acho que pode ser um empate, assim, tipo 2-2, sabe, com bastante gol, jogo aberto, porque pra mim tem 2 duplas aí que podem... Tem 3 jogadores que podem mudar esse jogo, desequilibrar essa partida. Primeiro são os 2 goleiros, né? O João Paulo e o Cássio, que são então, o Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians, João Paulo também numa fase espetacular, e o Renato Augusto com o Roger Guedes e o Lucas Lima com o Marcos Leonardo. São 2 duplas, 2 criativos e 2 caras que fazem gols, né? O Roger Guedes é o artilheiro do campeonato junto com o Galopo. Então são 3 jogadores que podem decidir essa partida, e eu tenho a expectativa que seja uma partida com gols, aberta, bem jogada, né? Então eu espero um empate 2-2 aí com gols. Com gols 2-2, Roger Guedes, gols do Lucas Lima, Marcos Leonardo e Renato Augusto. 2-2 seria a glória pro nosso Santos. Vamos aguardar. Ô Casagrande, você tá numa afluência danada, cara. Você não gaguejou 1 hora de entrevista, você não gaguejou nenhuma vez. Entendeu? Você tá na fase que eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Você tá maravilhoso em tudo. Um abraço pra você, Milton. Tá bom? Beijo, Milton. Beijo a todos. Muito obrigado. Tá vendo? Esse é o Casagrande. O Casagrande, sabe, o jeitão dele. Ele é a mesma coisa na televisão, escrevendo no UOL ou falando aqui na rádio. Ele não escolhe palavras, ele é um verdadeiro.